Esse vídeo de hoje é um pequeno trecho do curso de RPA que está lá na Udemy da Buzzword Tech. Então eu espero que você goste dessa prévia e venha fazer o curso com a gente. O link está na descrição. Vamos lá então começar a nossa jornada na Robotic Process Automation. Eu já começo aqui esse slide bem animada, porque quase 16 milhões de postos de trabalho podem ser perdidos no Brasil até 2030. Não é motivo para ficar muito animado não, mas que bom que você está aqui fazendo esse curso, porque você está se preparando para esse mercado de trabalho. Por que isso vai acontecer, né? Existe um pensamento muito bacana que comenta o seguinte: atualmente, e antigamente, a gente trabalha e as tecnologias elas servem de suporte para a gente. No futuro, a coisa vai ser diferente. As tecnologias vão trabalhar e a gente vai servir de suporte para elas. Essa mudança de mindset é muito importante quando a gente está nessa jornada de automação. Mas então, o que a gente vai fazer para não ser substituído por um robô, já que essas horas elas podem acabar superando algumas atividades que a gente está fazendo e é importante que a gente não esteja aí nesse gráfico que vai ser substituído de alguma maneira, né? Bom, existe um report do The Future of Jobs de 2018 que comenta quais são as profissões tendência no futuro. E dentro dessa lista, a gente tem os empregos que são estáveis, que não vão mudar muito, a gente tem os empregos que são novos e a gente tem aqueles empregos redundantes, que vão ser realmente eliminados ou tem uma possibilidade muito alta de serem substituídos por máquinas ou não existir demanda para eles. O que é bem interessante notar é que dentro dos novos papéis do futuro, a gente tem aqui os Process Automation Specialists, ou seja, os especialistas de automação de processos. Desde que eu vi essa lista, eu fiquei muito surpresa e muito feliz com essa novidade, já que o que eu trabalho hoje vai ser uma tendência para o futuro. E eu vou te contar a primeira vez que eu descobri um pouco sobre esse mundo da automação robótica de processos. Eu trabalho numa empresa, numa multinacional alemã, e geralmente a gente tem uma competição de melhores ideias dentro da empresa. Em um desses anos, eu fui escolhida com uma ideia sobre realidade aumentada. Eu tenho um mestrado nesse tópico de realidade aumentada, sempre fui muito voltada à indústria 4.0. E uma das outras ideias que estavam lá dentro dessa competição, que ocorreu na Alemanha, era uma ideia chamada Automation First Mindset. E aquilo dali ficou na minha cabeça, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo para entender o que era esse conceito. Então, da mesma forma que o Bill Gates ele idealizou que no futuro cada pessoa teria um computador, então, o Automation First Mindset, além de pensar, obviamente, na automação em primeiro lugar, ela também pensa que no futuro cada humano terá um bot para atividades de suporte. E aí que surge, então, a Robotic Process Automation. Não pense que a gente está falando desses robôs aí, humanoides, que vão estar trabalhando em conjunto com a gente. Quando a gente fala de suporte, a gente está falando de robôs software, dos bots. Esses robôs softwares, são robôs que a gente não enxerga, mas eles estão aí para fazer algumas atividades que, se seguirem alguns padrões, podem ser executadas muito melhor até do que nós humanos. Então, quais são essas regrinhas que a gente precisa seguir para fazer uma automação robótica de processos? A primeira de todas é que a atividade ela tem que ser repetitiva, certo? Os robôs eles adoram coisas repetitivas, eles não se cansam. Então eles fazem tudo muito bem padronizado, até melhor do que nós humanos. O segundo ponto, obviamente, é você ter um conjunto de regras. O robô ele não decide por si só, mas ele toma decisões baseado na programação que você vai fazer previamente. E, obviamente, que o input ele precisa ser eletrônico. Não tem como o robô, por exemplo, ele ler com tanta acurácia um texto feito à mão, com uma letra que talvez ele desconheça. É importante que o input, a entrada de dados, ela seja feita eletrônica. Pode ser até que o padrão ali daquela entrada de dados não seja eletrônica, mas alguma pessoa depois o torna eletrônico para o robô ele enxergar isso e ler e fazer a tarefa acontecer. Então, se você seguir todas essas normas, o robô ele pode executar isso. E aí, gente, que a gente começa a pensar em como nós, humanos, às vezes a gente acaba virando um robô dentro do trabalho. É isso aqui que a gente quer eliminar, essa pessoa que só fica ali digitando, teclando e fazendo alguma coisa dentro do computador que facilmente um robô poderia fazer. A gente precisa desse intelectual humano para fazer atividades que realmente agreguem valor. E é esse o pensamento, não é substituir pessoas, é substituir tarefas.